A fazer, onde estamos, aliás, a fazer a antevisão da Festivinhão, esta grande festa que começa já amanhã, acontece amanhã, no dia 4 e também no dia 5, e o Francisco prometeu voltar para estar à conversa com um dos produtores que vai fazer a festa quando estes 3 dias. Sendo assim, Francisco, onde é que nós estamos desta vez? Exatamente, há pouco nem identifiquei a quinta que iríamos visitar, que merecia a nossa visita para falar sobre o vinhão. É a Casa Torre de Aguiar. É um privilégio entrar neste espaço que tem uma torre medieval do século XIII e é também um privilégio entrar neste espaço que merece total destaque, que é a adega onde naturalmente se produz o vinho. Falaremos então com o Simão Pedro de Aguiar, que é o representante desta quinta, para perceber quando é que esta casta vem ter então este espaço, há cerca de 27 anos atrás, pelo que já me disse. É um prazer receber esta vossa reportagem e poder divulgar um bocado esta aposta que eu fiz há 27 anos, prioritária sobre a casta vinhão. Eu fiz uma opção muito categórica pelo tinto. Numa época em que estava na moda plantar-se vinho branco, cortar as vinhas tintas e plantar branco, que era apontado como o futuro da nossa viticultura. Eu, contrariando essa tendência da moda, fiz a opção cega pelo tinto e, de modo particular, pela casta vinhão. E não estou arrependido, passado estes 27 anos. Mas já agora, porque tem uma paixão assolapada por vinho tinto, porque é que decidiu contrariar a tendência? Foi uma opção instintiva, psicológica, Mas que não era baseada, pensada apenas num aspecto. Eu queria continuar a autenticidade, não inventar, não inovar e continuar o caminho trilhado há séculos, são 8 séculos que estamos aqui nesta quinta, pelos meus antepassados. Então, que características é que acha que o vinhão tem que mereça também esta continuidade? Ora, e vamos conhecer um bocadinho da adega, entretanto. Eu entusiasmei-me, e foi um aspecto que foi decisivo nessa minha decisão, quando numa atividade para os viticultores da região, eu participei numa ação de formação, onde nos foi apresentado aqui na Quinta Campos de Lima, Nevag, que é uma estação experimental de castas e de vinhos. Provei o vinho que eles faziam na ocasião, portanto, estamos nos anos 95, do século passado, e provei um vinho tinto e aquilo calou profundamente na alma e fez-me lembrar os grandes vinhos que o meu pai fazia e que eu queria retomar aqui nesta quinta. Foi assim que eu me decidi que o caminho era o tinto e, de modo particular, a casta vinhão. Características essenciais, desculpe interrompê-lo, mas características essenciais do vosso vinho. Nós temos, aliás, aqui 3, um deles tem sido já premiado. Aliás, vocês têm recebido vários prémios ao longo dos anos. Mais de 50 nestes anos todos. É um orgulho enorme. É o caso daqui de esclarecer que, embora tenha começado a plantar as vinhas há 27 anos, foi precisamente há 20 que lancei a minha marca, porque eu inicialmente fornecia as uvas para a adega cooperativa da região. Marca Aguião. A marca Aguião. Que eu fui buscar a designação clássica, antiga, digamos assim, do século XVIII, do período barroco, da minha quinta, da minha família, Aguião, e não Aguié, porque rimava com vinhão. E o que é que considera que o vosso aguião, nomeadamente o verde tinto, se distingue dos outros, dos demais? Em primeiro lugar, ele tem as características próprias da casta, que é comum a todas as quintas, a todos os viticultores que recorrem a esta casta, que é o seu aspecto encorpado, muito estruturado, tinto, retinto, até dizer chega. O meu. O tinto que deixa a nódoa na toalha. Que deixa a nódoa na toalha, que com o passar do tempo ganha uma certa efervescência, um certo gás natural que caracteriza o nosso vinho verde, tinto. Todavia o meu, desde a primeira hora, chamou muitíssima atenção a sua baixíssima acidez. Porquê?
Já agora, enquanto está a explicar este processo, será que podemos abrir uma garrafa? Aliás, temos aqui uma malga especial para o serviço. Temos aqui vários rótulos. Eu só tenho vinhos tintos, como já acabei de referir. O meu vinho de guerra, digamos assim, é o Aguião Vinhão. Depois tenho um vinho especial de top, que eu faço apenas umas 3.000 garrafas por ano. Este ano não fiz, foi uma decisão que eu tomei, porque achei que a colheita, na época, parecia-me que não tinha as condições para isso. Depois está-se a revelar um ano excepcional. E tenho também o rosado feito das castas tintas. Eu tenho 80% de vinhão, uns 15% de borração e 5% de espadeiro. Ora bem, então, o vinhão, eu vou vos apresentar. Normalmente devemos servir muito de alto para ele espumar e apresentar o seu aspecto refrescante. Uma pessoa que nunca tenha provado vinho, como é que acha que deve ser a primeira experiência para provar aqui a casta vinhão? Evidentemente tudo começa com os olhos. Tudo começa com os olhos. É por isso que os nossos antepassados se habituaram a servir o vinho em malga. Porquê? Porque a primeira nota do vinho em questão, que se está a provar, entra-nos pelo olhar. Então esta cor vermelha intensa, sangue de Cristo, esta efervescência do vinho, que ele como que ferve e borbulha, o que denota a sua a distringência QB. Depois é pelo nariz, não é pelo olfato. Aliás, nem é preciso aproximar muito. E depois pelo tato. O grande provador nem leva o vinho à boca. Ele já o identifica e o caracteriza e o classifica no olhar e no olfato. Mas é porque já provou primeiro. É por isso que na Espanha há um concurso que é o Nariz de Ouro. São os grandes provadores fora de série que à distância já classificam, distinguem um vinho pela sua casta e pelas suas características fenológicas. O vinho trabalha, não é? Faz esta chuva, que é a efervescência do vinho, que se denota nestes arcos, e ele vai subindo. Esta, como tem um tratamento no barro, dificulta esse aspecto, mas normalmente nas malguinhas pequeninas, porque aqui esta malga é grande, é malga de provas. Das malguinhas pequeninas, começa-se a ver, ele começa a trabalhar, demora o seu tempo, mas trabalha. Simão, e com as suas palavras, e entretanto com os efeitos que já me foi revelando, eu sem... Quer provar? Não, eu sem o colocar na boca, já o provei. Já o provei. Pela vista. Simão, muito obrigado por nos apresentar um pouquinho da sua quinta, nos explicar também o que é a verdadeira casta vinhão, que já tem aqui uma história secular, a verdade também é essa, não propriamente aqui na quinta, mas no nosso país, já está aqui enraizada no norte há muito tempo, nomeadamente no Minho, é portanto também que se destaca, e a verdade é que se Arcos de Valdevez se quer destacar como o rei do vinhão, consegue, mas este festival terá também os brancos, nomeadamente Loureiro, Alvarinho, Rosé, espumante, espaço para animação, para música e, claro, para os pratos regionais. De facto, tem muita razão em dizer que Arcos de Valdevez está a transformar-se na pátria do vinhão. Aqui, neste território, com as nossas características climáticas, os microclimas que temos aqui neste vale, a minha quinta, por exemplo, situa-se a meia encosta, do lado poente, virada a nascente, o que isso beneficia enormemente. O solo é granítico e arenoso, a minha produção é muito baixa, mas a qualidade do vinho é sempre muito elevada. Arcos de Valdevez tem no seu brasão a espiga e o cacho de uvas, o que vem refletir esta antiguidade da prática e do cultivo da vinha no território de Arcos de Valdevez. Desde a Idade Média, onde aqui se distinguiam as vinhas reguengas, e hoje em dia com uma infinidade de marcas que está a aparecer e que está a realçar esta vocação do nosso território para a casta vinhão. Então, se é para provar a casta vinhão, já sabem onde é que tem que vir. Exatamente. Muito obrigada, Francisco. Obrigada ao nosso convidado. Olha este brilho neste
os olhos, a falar da própria terra, nesta essência, nesta tradição que acontece já este fim de semana, só tem mesmo que aparecer e então dar mais vida a esta ideia de que Arcos de Valdevez é a terra do vinhão. Bom, estamos quase a terminar.